Muito bem, vamos começar. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live com o tema As Santas Convocações, o ciclo do ano. Sim, disse, estão nos ouvindo bem, já deu um joinha aqui. Que Ótimo. bom. Muito bom, ótimo. Então, hoje nós vamos mergulhar em um assunto bem rico em significado espiritual e vamos explorar como que as festas cristãs se conectam com o desenvolvimento humano. Essas celebrações, como está mencionado no tema, né, da live chamada Santas Convocações, e depois vamos falar um pouco mais sobre isso, elas estão nas escrituras, mas não são apenas eventos, né, do passado. Elas trazem profundas lições e aplicações para os nossos dias. E vocês vão saber como é que isso acontece. Então, vou fazer um convite agora, vocês ficarem conosco, participar aqui com os comentários, fazer perguntas, dúvidas que vocês tenham em relação ao tema. E também preparar o seu coração para esse momento de aprendizado e de uma edificação espiritual. Vamos começar? Vamos. Ora, eu sou Márcia Lucena, eu sou psicóloga, sou aconselhadora biográfica, faço parte da ELEB e estou aqui facilitando esta live para essas 3 meninas especiais que conhecem profundamente este tema e que vão se apresentar agora para vocês. Quem vai poder começar em ordem alfabética? O que vocês preferem? Começa, Márcia. Por Você favor. está ouvindo? Muito bem, Márcia. Você começa, faz uma apresentação breve, e para a gente começar, depois aí a Luciana e a Karen. Então a gente faz esse movimento. Está acontecendo Está cortando um pouquinho o seu som, Márcia. Estou com... Você tem um microfone, Márcia? Eu com o microfone, só que eu estou com um problema. Eu estou ouvindo estou ouvindo a Márcia falando 2 vezes. Então, tira o microfone, Márcia. Tira o microfone. Talvez seja... Vamos experimentar sem o microfone. Eu acho que é o microfone. Acho que ela vai pegar o microfone, ela ainda não tem o microfone. Ah, tá. Então começa, Karen, vai se apresentando. Vamos lá. Bom, eu sou Karen Vazacas, 52 anos, em antroposofia 21, graças a Deus. Formada pela ELEB, né? E amiga... Não consegue ouvir, Márcia? Márcia, você quer sair e entrar de novo? Tenta sair e entrar novamente, enquanto a Karen e a Luciana estão se apresentando, e aí eu te chamo. Vamos lá, Karen. Então, eu estava dizendo... bom, quando a gente vai se apresentar, tem muita coisa boa para dizer, mas eu acho que o que cabe a nós, aqui nesse momento, é dizer dessa entrega que a gente tem verdadeira para com a antroposofia, né? Tanto a Luciana, a Márcia, então nem se fala. São anos em que a gente se dedica a esse tema. Então eu tenho a grata história no meu currículo biográfico de esse ano está completando 21 anos com ela, né? Algumas formações, entre elas, talvez a mais importante para mim foi a ELEB, São Paulo, sem dúvida nenhuma. E foram esses caminhos que me trouxeram, Luciana, me trouxeram Márcia, você também, Luciana, claro, e que hoje são como família, né? Eu as tenho como minha família, né? Então, quando a gente se reúne, é longe de ser um trabalho, longe de ser algo pesaroso, sabe? É quase que uma necessidade. Então, estar aqui com vocês hoje é uma necessidade para mim. Eu espero que a gente se encontre nesse lugar com quem está nos vendo também. Legal.
Lu, um Bom, pouquinho. então, eu sou a Luciana Pinheiro, sou mineira, mas moro agora no interior de São Paulo. Eu tenho 58 anos e a minha formação começa pela arte e depois com a antroposofia. Há 30 anos eu venho estudando, me dedicando e também sou formada em aconselhamento biográfico. E o meu chamado para a antroposofia foi a cristologia. Quando eu comecei a perceber os ritmos cristãos e todo esse caminho lindo que a antroposofia faz pelos ritmos ao longo do ano, eu literalmente me coloquei a serviço desse processo, praticando, estudando, e hoje eu posso dizer que me considero uma servidora desse caminho, e Márcia Della Negra foi a minha mentora, foi minha professora, inclusive dentro da formação biográfica, Uhum. e Karen apareceu também nesse destino através da antroposofia e da arte de Hilma af Klint. Uhum. Então, esses encontros, né, a gente fala que os encontros humanos, o fio dos encontros humanos vai sendo tecido. Eu falo que o Criador é um grande tecelão, né? E aí nós três nos encontramos nessa tecedura e a gente se autodenomina as moiras, porque a gente se vê como essas três que uma vai, né, medindo o fio, a outra corta o fio, a outra carda o fio, e é o fio biográfico, é o fio da vida, né? Ah, Então é isso. ótimo. A Márcia não está conseguindo entrar. Não sei se ela está no computador. Ela tem que entrar pelo celular. Alguém, não sei se alguém pode passar uma mensagem para ela. Eu posso tentar aqui pelo. Tenta ver se para eu não sair aqui da tela. Tá, E ela disse: eu não estou conseguindo entrar. Veja se ela está no computador, porque pelo vou computador ela perguntar. não pode entrar, tem que ser pelo celular. Tá bom. Enquanto isso, a gente vai dando continuidade, porque jogo de cintura é o que nós precisamos e temos, E assunto não falta. e assunto não falta. E é por isso que a gente vai nos próximos, quando a gente inaugurar, sair dessa live do Instagram e ir para outra forma, né? Isso, né? Para outra forma, né? Para ser mais. Para ter mais essa sustentação, né? Mas, bom, vamos lá começar, enquanto que a Márcia, a gente vai tentando ver se a Márcia consegue entrar. Mais uma vez eu vou tentar chamá-la e convidar, e aí a gente vê. Enquanto isso, Karen, esse tema, eu não sei se todas as pessoas têm essa intimidade com este nome, Santas Convocações, o ciclo do ano. Márcia, Então, gostaria que... solicita entrou, pronto, já deu entrou. certo. Tá. Certo. Ela vai se apresentar. Ótimo. Conseguiu? Consegui, eu estava solicitando e era rejeitada. Eu até Não, mandei pelo nosso WhatsApp. olha, e eu convidava e dizia, não é possível a Márcia entrar. Mas tudo bem. Márcia, se apresenta para o grupo. Tá, eu assisti a apresentação de todas de vocês duas, né? Então, assim, eu sou a Márcia Della Negra, né? Márcia Grec Della Negra, na verdade, para falar o nome completo. E essas duas parceirinhas, né, a Luciana e a Karen, as moiras, as minhas colegas de caminhada de vida, são aquilo que a gente chama de presente, né? Na verdade, o presente vem a partir do momento em que eu começo a trabalhar como gestora e docente da Escola Livre de Estudos Biográficos, e aí tenho a oportunidade de encontrar com todas vocês, né, e fazer uma parte da caminhada da vida com cada uma de vocês, o que eu acho um privilégio. Então, a minha relação com as Santas Convocações vem porque as duas santas, a Karen e a Luciana, me convocaram. Eu fui convocada a participar desse trio para podermos desenvolver juntas sobre esses 3 pontos de vista que cada uma de nós carrega, essa questão do que são essas santas convocações.
porque é isso que nós estamos falando, e acho que a Karen é que vai começar nos introduzindo o tema, porque ela que foi, que fez a grande provocação, e complementada pela Lu, e eu entrei junto com elas. Muito bem, Karen, está contigo. Vamos embora. A primeira coisa, para quem está aqui com a gente, para quem não conhece, para quem já conhece, olha, uma coisa importantíssima nesses encontros é a alegria. A alegria é uma coisa que está sempre presente, precisa estar, embora o assunto seja muito sério, muito, muito importante, não pode faltar alegria, porque se tratam de festas. As santas convocações, gente, é um título que a gente encontra dentro do Pentateuco na Bíblia. Para quem não sabe, e eu faço questão de dizer, a Bíblia é um livro que não se lê numa vida, e eu falo que a Bíblia é um livro dos livros. Então, ela é um biblos, em grego, é um conjunto de livros, né? Dentro desse conjunto de livros existe o Pentateuco, que são 5 livrinhos. E dentro desse Pentateuco, a gente encontra essa expressão, santas convocações do povo israelita. É óbvio que a Bíblia não se lê de forma literal, até porque o próprio Cristo falava em parábolas e falava em grego koiné, que era a língua da época. Então, a Bíblia, gente, não é um livro que a gente abre e lê ele literalmente. Ele é cheio de simbolismos e uma linguagem bastante esotérica. Então, está dentro do Pentateuco, um livro 5 pontas, um livro estelar, por assim dizer. Encontrar santas convocações, onde eles falam de festas, né, deste povo de Israel. Isso está no Antigo Testamento. O povo de Israel somos todos nós, né? Então, o povo de Israel não é um povo circundado por uma região no globo. O povo de Israel é aquele guiado pelos deuses, né? É um grupo de homens que está sendo guiados pelos deuses para que a gente configure, legitime o futuro da humanidade. É um povo legítimo. E isso é o povo de Israel. Então, a gente tem que pesquisar muito dentro da Bíblia. Uma vida, como eu digo, eu acho muito difícil a gente compreendê-la numa única vida. O fato é que as santas convocações são citadas neste Pentateuco. E essas santas convocações, elas eram 7, e que lembrava a caminhada daquele povo de Israel, que foi banido da terra, preso no Egito, na Babilônia, cativeiro babilônico, e está aqui, está vindo, até encontrar Canaã, a terra prometida, que verte leite e mel. Muito bem. Esse livro vai contar estas passagens. Então, as festas, as santas convocações, eram festas que contavam para nós essas passagens. E, obviamente, são simbólicas, porque são arquetípicas e cabem a nós até hoje. Então, santas convocações eram 7. Destas 7, nós tínhamos 3. E essas festas foram explicadas a Moisés. Então, Yahvé, que é o nosso Cristo, só que ele está com uma figura de Yahvé no Antigo Testamento, ele ainda estava adentrando a esfera terrestre, o Cristo ainda não havia descido, encontrado o corpo, como ele vai encontrar no Jordão. Antes, ele está vindo ainda pelos elementais da natureza, ele está se aproximando de nós. Isso é o Antigo Testamento. E ali ele encontra um interlocutor, Moisés. E a Moisés ele diz, das festas, das convocações, as festas do Senhor. Então, lembrando a biografia desse povo, 3 são decretos perpétuos. E vocês precisam vivê-los, porque senão as futuras gerações não vão saber do que se trata. Então, nós temos uma outra imagem, que a gente pode colocar as tantas convocações para que as pessoas compreendam melhor, que é o menorá, aquele candelabro de 7 velas dos judeus. Aquilo explica muita coisa. Entre elas, as santas convocações. Então, nós temos o primeiro, né, a primeira luz que se acende nesse menorá, é uma santa convocação perpétua, decreto, né, onde o nosso nome está colocado no livro da vida. Basta nós nos apresentarmos. Então, ele diz, esta primeira festa chama-se Páscoa, mas não é a Páscoa cristã ainda,
é a Páscoa judaica, que antecede a Páscoa cristã. E é muito interessante, porque quando a gente pesquisa, ele fala que é a festa dos pães ázimos, que vai lembrar a saída do cativeiro, a libertação dos homens, mas são pães não fermentados. Então era um período onde a festa judaica, o homem ainda era algo como um pão não fermentado. Lembrem-se, primeiro passo. Depois haverão outras festas, cada povo se ajusta ao seu tempo. Mas haverá uma outra festa que é um decreto perpétuo, Pentecoste. E não se chamava Pentecostes, se chamava Festa da Colheita, ou Festa das Semanas. Colheita do quê? Da cevada e do trigo. Primeiro cevada, depois o trigo. E a gente sabe pela antroposofia, mas Waldorf mais ainda. Os cereais da semana. Cevada é massa, né? É a vontade, é o impulso. Trigo é domingo, é sol. Então esse povo tinha de lembrar que nem só de guerra, de luta, de vontade, você também precisa passar da cevada ao trigo. Isso era a festa das colheitas, né? Depois, haveriam outras festas, entre essas, mais uma terceira e última, muito importante, que ele chamava Festa dos Tabernáculos, né? Ou Festa das Cabanas. E essa festa, ele falava o seguinte: colha tudo que você fez até agora e ofereça aos deuses. Então, a gente vê um caminho, gente, de um pão ázimo, não fermentado, então matéria não fermentada, uma segunda festa, que vai da cevada ao trigo, contato com o trigo, contato com o sol, o cereal solar, e cabanas. Monte a sua cabana, torne-se um templo na terra. Então, essas três festas eram as mais importantes convocações, e depois elas vão ser metamorfoseadas com a vinda do Cristo. Muito rico, né? Esse tema, né? É riquíssimo. A gente poderia ficar ainda noite a fio, porque nós estamos falando também de um impulso do pensar pela primeira festa, o impulso de um sentir dos povos na segunda, e o impulso do agir, levar ao mundo. Mas isso tudo ainda numa configuração de Antigo Testamento, de um tempo antes, como a gente costuma dizer no mundo moderno, antes e o depois do Cristo. Então, antes do Cristo, as santas convocações se apresentavam dessa maneira, sendo que 3 são decretos perpétuos. Então, ele diz, mesmo com a modificação que virá, Páscoa, Pentecoste e Natal. Precisam ser. Legal. Muito, é um tema, como você disse, para ficar, é um trabalho de um dia inteiro. Mas como a gente tem pouco tempo, a gente vai dar uma degustação para vocês, para quem está nos assistindo deste tema. E aí, Márcia, a Karen trouxe, né, esse tema e essas festas importantes, e como é que estas festas elas se conectam com o caminho de desenvolvimento do ser humano. Bom, é bem interessante quando a gente começa a fazer as correlações entre todos esses acontecimentos, porque a Karen diz que numa festa, a festa da Páscoa tem a ver com o pensar, a festa de Pentecostes com o sentir e a festa do Natal com o agir, né? Então, a gente pode dizer assim, na verdade, o que a gente pretende com uma festa, né? Com uma festa você pretende recordar algo. E quando você olha para a sua biografia, quando você começa a entender a sua história de vida, você começa por recordar. E recordar, você recorda, assim, a quem foram meus pais, em que país eu nasci, em que época que eu nasci, que escola que eu estudei. Então, a gente conta a nossa biografia a partir do nosso nascimento, recordando desses acontecimentos terrenos. Mas não se trata só disso, porque nós somos seres espirituais que estamos fazendo o nosso caminho de desenvolvimento na Terra.
E essas festas nos situam em momentos importantíssimos, né? E o Natal se relaciona com o quê? Com o nosso próprio nascimento, né? Só que esse Natal arquetípico, esse Natal que que a gente comemora o nascimento do menino Jesus, que tem uma amplidão, é muito maior do que só o nascimento do menino Jesus, tem um significado muito mais amplo. Para cada um de nós, o nosso nascimento também tem um significado muito amplo para a história da humanidade. Não com a qualidade daquilo que esse menino vai trazer depois, que vai se revelar durante todos os 3 anos, então, que o Cristo vive entre nós na Terra, mas tem também uma relevância para o desenvolvimento da humanidade, o nascimento de cada um de nós. Então a gente começa por recordar. Depois que a gente recorda os acontecimentos da nossa biografia, a gente começa por refletir. E refletir significa, deixa eu trazer isso bem pertinho de mim e ver como é que eu me sinto com relação a isso, né? Com relação à minha origem, mas dessa origem que tem ao mesmo tempo essa história física, mas tem também uma história espiritual que se revela nos desafios que eu vou tendo que enfrentar ao longo da minha vida. E os desafios, ou as crises de desenvolvimento, as passagens de um setênio para outro, seja ele qual for, sempre existe ali um período de transformação, de crise, de metamorfose. Esses são os grandes desafios, né? Um desafio que fica evidente também nas festas que a Karen nos sinalizou. E por último, quer dizer, a gente, depois de ter recordado, depois de ter refletido e depois de ter contemplado essa profunda compreensão do que tudo isso significa, o que a nossa vida significa mesmo? O que significa cada um dos nossos setênios? O que significa esse período que nós trazemos entre os 30 e os 33 anos, né, ou entre os 28 e os 35? O que significa isso dentro do contexto da evolução minha individual, do contexto da evolução da humanidade como um todo? Porque esse momento da vida, não importa onde você esteja, atua sobre você a partir do fato de que você é um ser espiritual que está fazendo o seu caminho de desenvolvimento na Terra. Então, recordar, refletir, contemplar, olhar mais profundamente, a gente faz isso em toda festa. A gente recorda, é Dia das Mães, minha mãe, né? É Dia dos Pais, meu pai, é Dia do professor, meu professor. A gente vai te recordar de todos os professores, não de todas as mães, mas daquela mãe, daquele pai. A gente vai recordar. Depois a gente vai refletir sobre o significado dessas pessoas na nossa vida. E por último, a gente vai contemplar. Contemplar é tudo que essas pessoas me trouxeram e tudo que minha própria biografia me trouxe como um caminho de autodesenvolvimento aqui na Terra que é alavancado por acontecimentos terrenos, mas é alavancado muito mais porque eu sou este ser que participa e que está inserido em todas essas festas que a Karen citou, as 3 principais, mas todas as outras também. Acho que podemos parar por aqui. Uau! Vocês estão vendo como é muito mais profundo do que vocês imaginavam? O Natal, a Páscoa, o Pentecostes é muito mais rico, né? Quando olha a partir dessa biografia. E aí entra o terceiro elemento dessa tríade aí, que é a Luciana com a arte. Como é que esse caminho que a Karen começou a falar das santas convocações, a Márcia trouxe para o olhar para a biografia e para a humanidade, e como é que esse caminho você percorre através da arte da Hilma af Klint? Bom, então vamos começar um pouco trazendo esse contexto rapidamente. A Hilma af Klint foi uma artista do século passado, uma mulher à frente do tempo dela, que conheceu Rudolf Steiner, que fez da arte um caminho espiritual dentro da missão que ela tinha. Então, ela era uma artista que encontrou, através da arte, também uma forma de
passar uma mensagem, né, dentro desse caminho da consciência através da arte. E ela conheceu o Rudolf Steiner e toda a biografia dela muda nesse ponto de inflexão quando ela encontra Steiner e começa a fazer um caminho de consciência através dos princípios que a antroposofia propunha, porque ela foi uma testemunha do nascimento do movimento antroposófico no mundo, né? E dentro desse caminho, eu como artista, como pesquisadora e como aconselhadora biográfica, pude perceber a conexão profunda que vai de encontro à minha busca com a arte, a espiritualidade e a ciência, que são pilares que estão presentes nas santas convocações, no caminho da biografia, né? Todo esse caminho da arte, da espiritualidade e da ciência são profundos pilares para o desenvolvimento dessa consciência. Então, quando eu começo a contemplar, pesquisar sobre a obra de Hilma af Klint como um tratado espiritual com um conteúdo de sabedorias simbólicas que estavam ali, principalmente pautado no estudo da antroposofia e da cristologia, porque o caminho de Hilma, muito antes, inclusive, da antroposofia, era o caminho do Cristo, né? Esse Cristo cósmico, esse Cristo simbólico, né? Não como a Karen disse também, não como aquela Bíblia de Israel, mas, né, como um ser arquetípico que trouxe uma renovação de amor para o mundo, de consciência. Então, quando ela começa a descrever esse caminho através da arte, ela me captura, e tudo que eu tinha estudado até então de antroposofia, né? Eu já estudava antroposofia há 20 anos, mas quando eu encontro isso, não, até menos um pouco, mas eu encontro o Hilma há 15 anos atrás, eu literalmente me coloco à disposição dessa pesquisa para entender essas relações. E é quando eu consigo fazer essa conexão, porque a arte, ela é um caminho de expressão e é um caminho de conexão. O próprio Steiner dizia isso, que a gente pode chegar na verdade através da contemplação da beleza, né? E que o desenvolvimento, né, a autoeducação também passa pela contemplação, assim como a própria Márcia contou. Recordar, refletir e contemplar. São qualidades de alma que, através da contemplação da arte, a gente pode alcançar, né? Dentro de um caminho meditativo, do estudo, da prática. Então, eu entro nessa história quando eu começo a fazer essas relações diretas das pinturas de Hilma com os conteúdos da cristologia, que eu já estava estudando, e com os conteúdos biográficos. Legal. E aí que surge o nosso impulso de fazer essa trindade da renovação dessas festas, dessas convocações, através de um caminho da pesquisa, do estudo, das reflexões biográficas e da contemplação da arte de Hilma. Legal, Lu, obrigada. Fica muito rico, né? Realmente entra o pensar, o sentir e o querer, né? Nessas três, né? Aí cada um no seu tema. E aí a gente vai voltar para Karen, porque ela fala das santas convocações, e aí a gente sabe que essas festas têm um tempo que elas ocorrem. Então tem a Páscoa, tem o Pentecostes, e tem ao longo do ano, né? Tem todas essas dias de Micael, São João, tem agora o Carnaval, tudo isso faz parte de um calendário de festas, né, cristãs. Então, a gente está falando de um tempo, que é o cronológico. Há tantos dias depois vai ser o Carnaval, vai ser a Páscoa, e assim vai, né? Essas duas móveis. Mas eu ouvi da Karen, e é muito interessante, esse tempo cronológico e o tempo divino. Fala mais, Karen, sobre isso. Se a gente parar para pensar da onde surgiu o tempo, né? Assim, o que é o tempo? Então, eu vou partir da Bíblia, não vou pegar os textos mais antigos da humanidade, que também começam a sua narrativa, as epopeias, sempre os poemas épicos, sempre com tempo. Você pega Mahabharata, você pega a Ilíada, a Odisseia, os grandes textos, né, os textos arquetípicos, espirituais arquetípicos, começam sempre com o aspecto do tempo. Mas a Bíblia abre com a Gênesis.
7 dias da criação. Então, isso é muito importante, porque o homem, ele é um ser de dupla natureza. Márcia disse isso. Hilma, para quem não conhece, corram para conhecer, porque as obras de Hilma, você sente isso, né? Como nós somos seres duais. Então, nós estamos na Terra, nessa Terra que é uma grande escola, uma grande universidade, um grande liceu espiritual, que é a Terra, mas nós somos seres solares, né? E isso a antroposofia deixa bem claro, é passível da gente compreender com um pensar claro e ativo, você entende muito bem. Então, o tempo para nós, que é uma substância espiritual, absolutamente, ele dá solo para o ser humano. É paradoxal, mas essa é a realidade é paradoxal, né? Então, quem nos dá solo é tempo, não é o espaço. Por isso, os textos arquetípicos tão importantes começam com o tempo, né? Então, o ser humano como um ser dual, um ser espiritual que habita a Terra, a primeiro solo que ele vai se apoiar é no tempo. Vamos partir da Bíblia e logo vamos para os gregos, que é um povo que faz uma inter-relação entre o passado e o futuro. Na Bíblia nós temos, então, a Gênesis, que vai falar desse tempo criador, e na antiguidade nós tínhamos 3 formas de medir o tempo. Relógio solar, né? Relógio d'água e o relógio de areia. Relógio solar, aqueles que vocês já conhecem, que eles chamavam de gnomon, né? Que você tem você vai virando o ponteiro. Depois vocês tinham a clepsidra, que eram os relógios d'água. Esses eram os relógios que os gregos usavam. E depois você tem a ampulheta, que é o relógio da areia. É muito interessante pensar nesses 3 tempos. Só para a gente compreender como o homem nunca deixou de observar o tempo. Nunca deixou. Então, o sol, porque ele vai marcar um dia e noite, para o ser humano sobreviver na Terra, isso era primordial. Depois, o tempo da água, que é um tempo de fluxo. Os gregos se apoiam num tempo de fluxo. E mais adiante, a gente vai ter ali o tempo da areia, da terra, que é um tempo onde a gravidade toma conta. Então, a gente vai vendo que é um tempo que vem de fora, pega um fluxo e termina aqui. Aquelas 3 formas de medir tempo, gente, na antiguidade. Isso é muito interessante. E como é que os gregos chamavam isso, né? E por que falar dos gregos? Que é o período que o Cristo entra, né? A 4ª época pós-atlântica greco-romana, é a hora que o Cristo se apresenta. Eles chamam de Cronos e de Kairos. Cronos, o tempo, esse tempo terrestre, mensurável, controlado, né? Do controle, do passado, de um futuro logo aqui. Então, o Cronos, e aí a mitologia vai falar muito bem disso, sabe que ele vai ser destronado um dia. Isso é importantíssimo. O tempo de Cronos será destronado. Tanto é que a história de Cronos é toda regida por medo, porque ele controla, e por violência. Ele come seus filhos. Ele vive sob ameaça. Então, Cronos, se nós formos ver arquetipicamente, é uma história de um tempo ameaçador, né? Mas vai ser vencido. E ele sabe que será vencido. Isso é muito importante, porque vai se apresentar um ser que vencerá Cronos. Venceu Cronos, né? E é deste ser que a gente quer falar. Eu falo e me arrepio inteira. É dele que a gente está falando, né? Então, ele vai trabalhar com Kairos, que na verdade é neto do Cronos, filho do Zeus, que venceu o próprio pai, mas que terá um grande filho, que é o Kairos, tempo ágil. Ninguém pega Kairos, né? E é um tempo modesto, no sentido de que ele nada quer para si. A coisa mais linda ver isso na mitologia. Kairos nada quer para si, né? Ele quer apenas viver, existir. Então, Kairos é chamado pelos gregos de tempo oportuno, do tempo do milagre, onde as coisas acontecem, da maturação de algo que é imaginável saber em que exato momento precisa viver, em plena confiança. Palavras de Dr. Steiner. Precisamos viver em plena confiança no mundo espiritual. A única coisa que nos resta em tempos de dificuldade. É de Kairos que ele está falando, né?
Então, os gregos deixam esse legado para a gente. Na mitologia, eles colocam sobre esse aspecto de Cronos e de Kairos. Mitologia grega também precisa se ler com muito cuidado, tem que ter muito zelo para com esses textos, gente. Não se leva de forma tão leviana, às vezes, tão óbvia. Né? Nós estamos falando de mundos superiores. O intelecto humano não pode falar com tanta obviedade de mundos superiores, é uma outra língua. O próprio Cristo dizia: o meu reino não é daqui. E nós temos que aprender a língua deles. Está aqui a antroposofia. Né? Então, a antroposofia é essa que nos ensina a língua de Cristo, que é a língua destes Deus, que alguns homens maduros nos deixaram como obras nas suas mitologias, nos seus textos. Então, eu quero dizer que as santas convocações, quando a gente olha aquele menorá que eu falei para vocês no começo, nós temos algumas festas, cronos. Cada povo vai encontrar a sua festa, dado o seu período. O hemisfério norte é uma coisa, o hemisfério sul é outra. Né? Então, cada povo vai ter o seu cronos para lidar. Mas tem festas que são de Kairos e que estão acima de qualquer cultura e qualquer povo e qualquer tempo. Então, o homem, como este ser dual, antagônico, de natureza absolutamente antagônica, precisa encontrar equilíbrio entre Cronos e Kairos. E as festas cristãs nos ajudam a olhar isso. Tanto é, Márcia, que você vê o Natal, nós vinculamos a uma data, né? Mas Páscoa, Pentecostes, são festas móveis. Então, nós temos festas que nós, historicamente, nós encontramos um Cronos nelas, né? Colocamos elas como um Cronos, uma cronologia histórica, mas tem festas que vence Cronos. Faça o que quiser, nós estamos no ano de 2025. E ainda as festas mais importantes, os decretos mais importantes, são móveis. Porque aí é tempo de Kairos, é o tempo de Deus, é o tempo propício, oportuno. E cabe a nós confiar e viver. Isso fala dessa importância das pessoas conhecerem para que possa entrar nesse tempo do Kairos, né? Porque o que é divulgado, o que é visto é esse tempo do Cronos, né? Dessa festa terrena. Mas como adentrar nessa festa, né, dentro de um olhar interno? Que aí, Márcia, queria que você falasse dessa importância, né, para esse ser humano de poder vivenciar esse tempo, né, que a Karen trouxe, né, do Kairos, como esse olhar para dentro e com essa sabedoria, explorando, né, esse olhar dessa sabedoria interna. Então é interessante porque a gente, quando olha para a biografia, a gente olha contemplando Cronos, né? Então, o dia que eu nasci, quando eu fiz 7 anos, 14, 21, aconteceu nesse dia, nessa hora, nesse momento e tal. Mas a biografia, a história de vida de cada um de nós, embora ela transcorra dentro dessa imposição cronológica, porque é nesse mundo terreno que nós vivemos, nós estamos o tempo inteiro construindo o futuro. E o futuro em direção a quê? A eternidade. Nós somos seres que somos criadores, tanto quanto seres espirituais, assim como foi descrito no Gênesis, foi o construtor, o criador, foi o princípio de tudo. Nós hoje, cada vez mais, o ser humano é também o criador de mundos. E o criador de mundos que, através da sua própria história de vida, você vai criando realidades que se colocam no mundo e que permeiam a eternidade, não permeiam só cronologicamente o momento em que ocorreu aquele fato, o momento em que você tomou a decisão, o momento em que. Então, por exemplo, quer dizer, cada uma de nós que foi fazer a formação biográfica, embora isso cronologicamente tenha acontecido numa idade para cada uma de nós, né, concernente com aquilo que nos dizia respeito individualmente, nós estamos inseridos dentro de um outro tempo.
que é o tempo que contempla aquilo que a divindade quer que a gente contemple, ou seja, a compreensão do que é uma biografia humana. Qual o significado da biografia humana? Né? O que nós estamos fazendo a cada uma das encarnações que a gente vive aqui na Terra? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos construindo? A gente diz, nós somos seres humanos, mas nós somos um projeto acabado? Como um leão, como um macaquinho, como um cachorro, como um gato? Não, nós somos seres que estamos aprendendo a ser humanos. E quando a gente olha para pelo menos uma dessas festas do ano, né, quando a gente olha para a Semana Santa, quando a gente olha para a vida do Cristo, a gente contempla aquilo que nós seremos no futuro, no final dos tempos humanos. O ser humano será o ser do amor e o ser da liberdade. Nós estamos construindo um futuro em direção à eternidade, aquilo que seremos no futuro, assim como são os anjos, arcanjos, arqueus e assim sucessivamente, as hierarquias espirituais, que nós somos uma hierarquia espiritual, mas em construção. Então, nós vivemos cronologicamente aqui na Terra, submetidos ao Cronos, mas a nossa biografia não se revela exclusivamente dentro desse contexto, mas se revela dentro do contexto do tempo de Kairos, do tempo divino. Cada um de nós vem com aquilo que a gente chama de uma missão. Né? Então a gente pensa uma missão é muito grande, não. A missão é poder você ser aquilo que efetivamente você é, essencialmente. Né, como ser humano que foi fazendo um caminho de autodesenvolvimento e que a cada encarnação tem desafios de desenvolvimento. Né? Então, o que a gente entrega para o mundo é a pessoa que a gente é. Então, o que Karen entrega para o mundo é aquilo tudo que ela pesquisou dentro da cristologia, né, de todo o trabalho. O que Lu entrega para o mundo é tudo que ela pesquisou dentro desse parâmetro da espiritualidade, da ciência e da arte. E o que eu entrego é tudo aquilo que eu mesmo fui desenvolvendo a partir do conhecimento da biografia. Então, nós vivemos esses dois tempos, construindo a eternidade, cada um de nós, do seu jeito, da sua forma, tentando ser quem é e realizando 100% da minha própria individualidade, o que é muito difícil, mas a gente e ao mesmo tempo submetidos a essa cronologia. Uau! É muito, né? Muita coisa. E aí a gente vê nesse mundo, né, muita gente falando dessa busca do sentido, né, da vida, porque muito dessa desconexão, né, do viver só esse tempo cronológico, mas não aprofundar nesse tempo, né, interno, nesse desenvolvimento interno, dessa conexão com o divino, senão você perde esse sentido mesmo, né? Sim. E aí entra essa arte, Lu, como que é a arte, né, que faz muito essa conexão com o divino, né, quase que uma escada, né, se eu puder falar assim, essa conexão com o divino, como que ela estimula na prática, como que ela pode fazer isso e pode ajudar esse ser humano nesse caminho de desenvolvimento? Primeiro é importante a gente lembrar que não existiam museus e galerias, né, de arte, existiam templos. Os templos eram um espaço onde a gente honrava aos deuses e com arte. Então, os grandes iniciados e mesmo os trabalhadores dos templos, eles faziam arte para louvar a esse sagrado. Então, as catedrais, os templos pré-cristãos, todos eles tinham muita arte. Eles eram feitos através de artífices, de artesãos e de artistas que faziam dessa arte um caminho sagrado para louvar, honrar e se conectar com esse sagrado, né? Os rituais também envolviam arte, né? Então, eu já parto do princípio que somos todos artistas, independente de você não exercer uma profissão ou se considerar digno de um talento artístico, a biografia, a nossa vida é uma obra de arte.
Então, na medida em que a gente nos coloca, que nós nos colocamos como esses grandes artesãos e artistas da nossa própria biografia, a gente aperfeiçoa esse caminho através da busca pela beleza, pela bondade e pela verdade, né? E renova isso. Então, eu entendo que a arte, dentro desse caminho de consciência, é um caminho de buscar essa beleza, essa revelação, agora não mais através dos antigos mistérios, mas renovando isso através das minhas próprias mãos, dos meus próprios talentos, da minha consciência, do meu sentir que me conecta aos impulsos da minha alma, né? Porque a alma, a arte é uma expressão da alma, né? E nessa respiração entre aquilo que me inspira, eu inspiro e eu expresso, né? Eu encontro um caminho de conexão, de consciência, dentro do que a gente considera que seja o caminho do sagrado na alma da consciência, que não precisa mais passar por uma instituição, de um dogma, de uma crença. Então, a gente, quando está falando desse Cristo, desse Evangelho, dessas épocas cristãs, a gente não está falando presas a uma instituição necessariamente, né? Nós estamos falando dentro de um ritmo arquetípico que a alma humana pode vivenciar dentro dessa imagem da busca do aperfeiçoamento, e a arte é um caminho, né? É um caminho. Quando eu contemplo algo belo, quando eu estou diante de algo belo, aquilo já abre em mim um espaço, e é pelo sentir, é pelo pensar, né? E na prática, a gente também encontra essa vontade de aperfeiçoar. Perfeito. Muito bem, olha, 19h49. Nós vamos precisar fechar essa live, mas eu quero trazer para vocês, conta aqui se vocês gostaram, se ficaram curiosas, se querem saber mais sobre isso, porque tem novidades aí pela frente, que cada uma destas festas vai ser explorada com mais profundidade, para que esse caminho fique mais claro e para que cada um vá percorrendo, né? Trazendo para essa consciência, porque quando a gente traz para a consciência, a gente amplia, né? E, então, aguardem novidades acerca desse caminho das santas convocações, que vai vir pela frente. Não vou falar ainda que está sendo, né, ainda estruturado, mas já dei um spoiler. A Silvia Pat, sempre ansiosa, hein, Silvia? Cadê as novidades? Eu quero. E vai vir, né? Aguardem. Então, nós temos agora essa próxima festa, digamos, o Carnaval. Nós vamos trazer essa fala, né, de como fazer esse caminho dessa festa, né, como um caminho com a biografia, explicando o sentido dessa festa, um caminho através da arte. Todas essas festas ao longo do ano nós vamos trazer, né, como um caminho interno. Então, mas aguarda, Silvia. Silvia e todas vocês. Então, meninas, as considerações finais de vocês e para a gente estar encerrando. Márcia, por favor. Então, sempre me ocorre o seguinte, né? O quanto é importante a gente poder compartilhar com pessoas que têm interesse. Tem interesse, muitas vezes não conhece, não sabe, mas tem um interesse. E aí esse interesse fica vagando dentro de você como uma perguntinha que de repente sobe e depois desce, desaparece, e quando tem a oportunidade de você compartilhar, de você trocar, de você trazer, isso pode enriquecer muito a vida, né? Enriquecer o sentido das nossas próprias vidas, o sentido de cada uma dessas festas. Então, sou muito grata às pessoas que estiveram presentes, que ouviram, que se interessaram, e muito grata às minhas tantas moiras, queridas moiras,
e a Márcia, que faz um trabalho magnífico para a Eleve, conduzindo todas essas entrevistas e conduzindo todas essas iniciativas que a escola se propõe. Muito obrigada para vocês e, sim, espero que vocês gostem da novidade e que estejam conosco antes do Carnaval. Lu? Eu? Bom, eu só queria dizer isso, que foi ao longo da história humana que, nos momentos mais difíceis da biografia humana, em grandes abismos existenciais, que a arte nos salvou. Sim. E graças a esse caminho, nós temos hoje grandes expressões de dor, mas também de amor. Então, eu acredito verdadeiramente que o papel da arte dentro desse caminho da biografia e da cristologia, das santas convocações, ele enquadra uma obra, um caminho que completa, onde a gente consegue, na contemplação, nos inspirarmos e também praticarmos esse caminho de deixar um legado. Assim como a gente escreve a nossa história, a gente também pode expressá-la de outras formas e encontrar expressões que nos alimente, nos fortaleça, nos represente, além do que é nomeado, o inominável, né, como a gente pode dizer, assim como todo esse caminho que Hilma af Klint também deixou e que foi a artista que eu escolhi dentro do caminho das santas convocações. Por isso que todas as épocas cristãs, eu trago uma série dela para a gente contemplar e eu sempre estou aprendendo muito. Então, eu quero agradecer a todo mundo que estiver escutando e que vier a escutar essa live e dizer que nós vamos continuar falando sobre isso em camadas cada vez mais profundas e aguardem os próximos encontros, né? Já está aqui a Kátia, desejo estar com vocês neste processo. Estar com vocês é um estado de encantamento. Sinto-me convocada e aguardo. Abraços preciosas. Cadeiras novidades, que maravilhoso, e assim vai. Então, obrigada e você. Márcia, eu quero falar uma coisa que eu esqueci, que eu achei importante. Nós duas também trabalhamos com a contemplação, Sim. com a arte meditativa, através das pinturas do Gerhard Reich. Então, esse caminho também vai além da Hilma, outros artistas também que fizeram da arte um caminho iniciático, né? Então, esse caminho de consciência, ele amplia toda essa missão através de um caminho de artistas que vieram ao mundo com essa missão também de nos representar com essas cores e formas que nos colocam diante do acesso ao mundo espiritual. Então, também quero honrar você, que também é minha parceira nesse caminho. Nós trouxemos o livro dos mortos, do Gerhard Reich, fizemos um trabalho ao longo da pandemia. Quero te agradecer também por isso. Obrigada. Né? E vamos olhar para isso aí também. Bem, Aguardem. ainda temos muito o que fazer. Aguardem. Karen. Bom, eu me despeço. Eu sou uma mulher da antiguidade. Eu ainda vou descobrir se eu estou aqui, se eu estou lá. Eu me despeço agradecendo todos os homens e mulheres que frequentaram centros de mistérios. Eu agradeço a todas as almas que dedicaram suas vidas aos mistérios da humanidade. Porque sem essas pessoas, hoje nós não poderíamos falar do que a gente está falando. Essa é a minha primeira gratidão. E que possivelmente éramos nós num outro estado de mundo, num outro estado de consciência. Lembrando que nós estamos aqui pela Elebe, que é uma escola de antroposofia, né? Essa escola nos coloca diante dos novos mistérios da biografia. Nós precisamos falar dos novos mistérios. A vida não vai ser resolvida com antigas fórmulas. O mundo está exigindo da gente novas formas de viver, novas formas de fazer, novos mistérios. Então, a gratidão àqueles todos que construíram essa caminhada para chegar onde a gente chegou, mas cabe a nós agora, gente, enfrentar, abrir um novo caminho para os novos mistérios passarem e nos levar nessa condução legítima do futuro da humanidade, brilhante, solar, como Márcia diz. Nós somos os herdeiros do amor e da liberdade, não podemos esquecer isso por um segundo. Por mais assombroso que seja o que a gente pode estar passando, vendo, vivenciando, somos herdeiros da liberdade e do amor. Precisamos legitimar o caminho.
Esse caminho só vai ser legitimado com as escolas de novos mistérios. Elebe é uma. Antroposofia é a mãe, é a escola iniciática para o homem moderno. Não podemos esquecer disso. Haja o que houver, as nossas biografias estão vinculadas a um impulso chamado antroposofia, escola de Micael no mundo para o homem moderno. Então, eu agradeço cada um que esteve aqui e, mais do que simpatizar ou gostar das nossas pessoas, que se dedique ao caminho dos novos mistérios, que abram suas biografias, ventilem este futuro legítimo. Não é contigo as fórmulas que nós vamos resolver o futuro. Isso é urgente que se diga. Então, vem encontros por aí, da minha parte, sei que das minhas moiras também, é levar adiante, gente, o que a antroposofia tem como herança, como tesouro da humanidade, e que a gente vai trazer do ponto onde cada uma de nós encontra, um pedacinho disso. Mas que essas pessoas ventilem a possibilidade de encontrar com os novos mistérios. Eu só vou poder dizer agora, depois da fala dessas três, gente, obrigada e boa noite. Tudo já foi dito aqui por elas. Estou assim também maravilha, assim, meu coração tá bem feliz, bem aquecido com a fala de vocês, com o convite que é feito a quem está nos assistindo agora, a quem vai nos assistir, para que adentrem este caminho, né? E um caminho tomando, como diz de fato na biografia, tomando a sua vida na mão, agora com esse outro olhar, né? Trazendo essas santas convocações com muito mais propriedade, para que você possa viver esse ano com estas festas aí que está só começando, né, fazendo esse caminho biográfico para você e que no final esteja um pouquinho mais humano, né? Seja um pouquinho mais humano. Muito obrigada a todos. Boa noite, Lu, Karen, Márcia. Gratidão, gratidão a todas vocês. Está lá, Catalina, Arte Salva, Criadores de Mundo, Herdeiros da Liberdade, do Amor, Recordar, Refletir, Contemplar. Catalina fazendo a síntese maravilhosa. Abraços a todos vocês e uma boa noite. Tchau, pessoal. Beijo. Boa noite. Boa noite.